ruralistas de olho nos povos indígenas. Estamos aqui hoje com a Anapuaca Muniz Tupinambá Ranranhen, que é uma liderança indígena conhecida por ser um dos membros da Rádio Yandê, a primeira rádio web indígena do país. Olá, Anapuaca, tudo bem? Olá, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês, com essa galera que está o tempo todo acompanhando esse projeto fantástico. A gente está aqui para bater aquele papo com todos vocês, principalmente falar sobre a questão ruralista desse país que é fantástico. É um tema muito bom. Exatamente. A gente vai falar até um pouco mais à frente sobre esse tema, sobre questão agrária, sobre conflitos. Eu queria primeiro ouvir de você, Anapuaca, um pouco da sua história, né, que é muito peculiar, né? Você redescobriu sua identidade indígena ou a reforçou durante a infância, né? Como é que foi isso? Eu sou um indígena que nasceu na cidade. A história da minha família: meu pai saiu da aldeia, veio morar em São Paulo. Ele foi um indígena que trabalhou no metrô de São Paulo, a primeira linha, que é a linha azul, né? Ele trabalhou em todas as estações. A minha mãe é negra com Tupinambá, meu pai é Tupinambá, e eles vieram para São Paulo. E eu nasci aqui em São Paulo. Desde o dia que eu nasci, me entendi por gente. Meu pai sempre explicou qual era a nossa origem, que a gente ia ser na vida, que a gente de alguma forma seria rejeitado por essa sociedade, porque ele passou por isso na vida dele, e não seria diferente para a gente por dois aspectos. Primeiro, que a gente, pelo fator da diversidade étnica, a gente tinha características de dois grupos específicos. Para alguns poderia parecer negro e para outros poderia parecer indígena. Quando eu era criança eu tinha cabelo cuiazinha, que era o padrão amazonino. Então eu passei por várias situações. Só que meu pai sempre contou a história da nossa família. E eu nunca tive dúvida de quem eu era, em que situação estava. Mesmo estando em contexto urbano, a minha realidade sempre foi de entender que um dia eu voltaria para a aldeia. Meu pai sempre disse isso. Em algum momento a gente deveria voltar. Eu nasci numa maternidade de mãe solteira aqui em São Paulo, que é a maternidade Amparo. Na época existia essa diferença, né? Mulheres casadas, os filhos nasciam numa maternidade e mulheres solteiras em outra. O porquê solteira? Meus pais não eram casados, né? Um fator que a aldeia ninguém se casava juridicamente. Então entenderam que ela não tinha nenhum tipo de habilidade, não era habilitada para ser mãe numa maternidade de mães casadas, senhoras recatadas do lar daquela época. E eu nasci nessa maternidade Amparo. Eu cresci na região do Jardim Aeroporto, em Congonhas. Existe uma favela no final da rua Alsácia chamada Nova Divinéia. Meu pai sempre foi envolvido nos movimentos sociais, também aqui em São Paulo, dentro de favela, fundou a Associação de Moradores, mas ao mesmo período ele também estava junto com o Movimento Nacional Indígena na região de Perdizes, com Ailton Krenak, Álvaro Tucano, na União dos Povos Indígenas do Brasil. Então, foi um período que eu estava acompanhando ele. No momento de alfabetização, fui alfabetizado de 4 para 5 anos de idade. Eu estudava na escola Ministro Calógeras, na rua Alsácia, no Jardim Aeroporto. E eu fiz os primeiros testes na época. Eu não fui nem para o prézinho, eu fui direto já para a primeira série. E meus brinquedos de infância, tanto aqui e no processo de aldeia, sempre foram livros. E essa alfabetização me colocou do lado do meu pai, acompanhando ele junto com os demais lideranças nas discussões de política indígena, já nesse período dos anos 80, no início dos anos 80. E meu pai circulou pelo país e eu acompanhava eles nas possibilidades que dava. E quando deu em 85, meu pai ele se fixou totalmente, retornou para a aldeia, e já estava fazendo isso, o seu trajeto de retorno para a aldeia de 80, acho que de 82 em diante ele já estava fazendo isso. E quando ele retorna de vez para a aldeia, e ele pergunta para a gente se a gente iria para a aldeia com ele. A única coisa que eu perguntei: vou voltar a estudar? Ele: sim, sei lá, você vai ter lugar para estudar. E eu fui para a aldeia com meu irmão. Aí os meus pais se separam nesse período. Eu tinha já para 9 anos de idade. Só que assim, eu tive uma sorte que toda a minha família, quando vinha para São Paulo, sempre contava as histórias da família. Meu pai sempre fez isso. Eu tinha uma carga de informação. A única coisa que tinha acontecido é que eu nunca tinha visto em loco a minha aldeia. Onde fica essa aldeia e o que os seus pais contavam para você sobre ela e a região?
Fica na região de Pau-Brasil, no sul da Bahia, no território de Catarina, Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que aí é uma homenagem a um processo da história. Na região de Rancho Queimado, onde nasceu meu pai, o meu avô e meu bisavô, eles vieram da região de Olivença, da região de Ilhéus, Olivença, nos anos 20, e esse momento eles vão para lá e reconstrói. Eles apresentaram para mim, né, na minha infância, né, meu pai sempre disse como é que ele nasceu, como foi criado, as brincadeiras, ritos, os ritos de passagem especificamente, e foi muito bom para mim. Quando eu chego na aldeia, tudo aquilo que foi contado como narrativa se materializou de forma física. Então, assim, não houve nenhum tipo de interferência, aquele não era novo para mim, eu só estava vendo o que já conhecia. Eu cheguei ao ponto de conhecer quase toda a família só pelo fator das histórias. Então, as características das pessoas não era diferente do que o meu pai tinha me apresentado. E tinha o fator que todo dia, e a minha família Tupinambá é matriarcal. Então, a minha falecida tia, Lucília Muniz, ela me recebeu meu irmão, e a partir do segundo dia, né, a gente disse que só teve refresco por um dia. No segundo dia, a gente já estava na nossa formação do cotidiano, que é as práticas culturais indígenas. Tipo, ela chegava, você já aprendeu com seu pai, agora vai aprender na prática tudo que ele te ensinou na teoria. E aí a gente começou arco e flecha, montaria, cocares, práticas de ervas, ir para mata com meus primos, entender como era a cultura tupinambá, o jeito de ser tupinambá, como a gente se comportaria politicamente dentro do nosso território e com as outras etnias, o que, é que a gente deveria estudar, que a gente deveria entender com o nosso ambiente. Botar assim, os tupinambás são muito políticos, pratica política o tempo todo. São um dos povos que eu mais conheço, você deve conhecer já algum tupinambá, e eles têm uma posição muito de entendimento da questão do conhecimento, de estar junto nessa questão do conhecimento. Então a minha família sempre foi muito disso. A minha família hoje, a galera aprende Código Civil, Código Ambiental, Código Constituição. O fator de você conhecer o país e as suas próprias leis nos colocava numa condição política interna e regional de discussão o tempo todo, que era o que é legal, o que é legítimo e o que a gente teria que fazer naquele momento. E quando a gente discute isso diretamente na cidade, a gente começou a ter uma posição nova. Porque o grupo dos Tupinambá era muito pequeno dentro do nosso território, só que a gente acabou sendo grande no aspecto de dominação do conhecimento e das questões políticas, enquanto grupos maiores não tinham entendimento do poder desse conhecimento e se tornava menor nessa questão das discussões. Vamos puxar um pouco para trás a história dos Tupinambá ao longo dos séculos, como que eles foram pelo atual território brasileiro se espalhando. Então, a gente tem que entender de onde surge os Tupinambá. Eles surgem no Pará, né? Então uma parte das pessoas não compreende muito bem. Tipo, existe os Tupinambá lá em Olivença, de Pau-Brasil. Como eles surgem no Pará? Como eles vão parar lá, né? Especificamente nessas regiões? E lembrar que os Tupinambá não só ficam restritos a essa região. O último espaço de presença Tupinambá se tem em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Aí olha no mapa do Brasil, tipo Pará, como é que eles chegaram até ali? De alguma forma eles subiram, passaram pelo Maranhão, né? De alguma forma eles subjugaram algumas culturas, eles fizeram assimilações culturais e foram transferindo a sua língua, a sua cultura para outros povos. Alguns povos eles dizimaram, sim, aconteceu isso. Foi uma luta muito, muito grande. Passaram pelo Maranhão, passaram pelo Piauí, atravessaram a toda a costa até chegar ao sul de São Paulo, na costa Santos, Ubatuba, vem descendo e até chegar a Mogi. Só que assim, as histórias são tão grandiosas, porque algumas culturas que não eram, na questão, eles não se tornaram só Tupinambá, também se tornaram com outros nomes. Vamos botar assim, na Paraíba, em Natal, a gente tem os Potiguara, do grupo Tupi, e passaram pelo processo dos Tupinambá. A questão que a gente tem que lembrar que uma das questões das conquistas de território, eles conquistavam aquele povo, as mulheres matavam os homens, matavam-se as crianças, engravidavam-se as mulheres, e a partir de 3, 4, 5 homens de culturas diferentes, do grupo Tupinambá, mas de família diferente, deixavam essas mulheres grávidas, esses homens, essas crianças nasciam, se tornavam os novos grupos, e esses homens continuavam fazendo a sua trajetória de dominação
E isso não só aconteceu com os Tupinambá, muitos outros povos fizeram isso. Então, se a gente tem que lembrar na história do mundo como mundo, sempre houve essa questão da assimilação. E os Tupinambás, para chegarem até onde eles chegaram, tiveram que fazer isso de alguma forma. Os locais que eles mais fixaram foi na questão do Nordeste mesmo, na questão de Olivença, e consolidaram como uma cultura fixa, e depois eles descem, chega até o Rio de Janeiro, chega em Ubatuba e consolida. E aí a gente entra na questão histórica da Confederação dos Tamoios, a questão da briga entre os indígenas do outro lado da Baía da Guanabara, os Tupinambá junto com os Tupinambá do Rio de Janeiro, e há um conflito muito grande. Existe sim histórias específicas que eles descem muito mais, de indígenas que reencarnaram ou simplesmente não morreram, que é você ter o Cunhambebe em si. Teve gente que conheceu o Cunhambebe adulto, viu o Cunhambebe morrer, mas de repente encontrou com o Cunhambebe 60, 70 anos depois, e perguntava quem era esse Cunhambebe. Era Cunhambebe neto e filho, que tinham o mesmo nome, tinham as mesmas características, e é meio que tipo Cunhambebe 1, 2 e 3, e seguia, e tinha gente que achava que ele era imortal, né, por essa capacidade de ter as características muito fortes, e ninguém percebia que era um outro, num outro momento, e teve esse fator histórico. E vai para Mogi, e aqui se extermina totalmente os Tupinambá na região realmente de São Paulo. No Rio de Janeiro há outros processos de destruição. Acontece a última aldeia Tupinambá na região da Glória, no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito tenso isso. E Nordeste acaba, de alguma forma, os Tupinambás fugindo de algumas regiões, ou se tornaram trabalhadores rurais. E nos anos 80, 70, eles passam a se reencontrar novamente e retomam todo esse espaço. No caso de Olivença, começa também nesse mesmo período, mas muito mais suave, enquanto o nosso, lá em Pau-Brasil, é uma outra história, porque o nosso território já era demarcado desde os anos 30 pelo SPI, e era Pataxó, Ranrã e outros povos. Esses outros povos era Bainã, Cariri, Sapuá, e os Tupinambá estavam junto nesse grupo, que por acaso só era a minha família. O único grupo Tupinambá que existe em Pataxó, Ranrã, é da minha família. Então, naquele momento, eles se fortalecem, crescem e começam a construir essa questão da demarcação de terras indígenas. Voltando só um pouco para a atualidade, você falou que seus parentes, tias, leem códigos, código civil, e como que é, diante dessa mitologia toda, dessa história toda, lidar com essa cultura jurídica dos brancos, que é muito específica, né? Vocês são um povo político. Como que se opera essa equação? Primeiro você tem que entender quem é o seu opositor. Numa luta, no caso a gente trata como uma luta comum. Poderia ser uma luta de arco e flecha, de borduna, de pedra, de fuzil, mas a gente utiliza o conhecimento. Então, para entender a cultura do outro e a arma do nosso opositor, que nesse caso utiliza o jurídico, a forma legal, então a gente acabou de alguma forma indo para essa linha também de entendimento, que era com essa ferramenta que a gente tinha que lutar também. Então, quando você tem essa formação dentro do território, é entender que isso não é só questão de direitos, mas sim também de deveres. E como a gente poderia agir dentro do ambiente do não indígena a partir da ferramenta que ele mesmo criou. Então, a gente estava utilizando fogo contra fogo, e esse aprendizado é muito bom. O movimento tem que entender isso muito bem, entender quem é seu opositor, quais são as regras, como é a ferramenta de luta deles, e se apropriar dela e utilizar como uma forma autônoma, ou pelo menos de oposição a ele no seu ambiente. E a gente acabou fazendo isso, né? Então, ter esse entendimento não é tão fácil, porque são linguagens difíceis, mas quando você começa a ter tradutores para ajudar a gente, ou operadores de direito, do jurídico, que acaba auxiliando, e você acaba reproduzindo. Então você vai passando instâncias, botar assim, o mais velho aprende sobre aquilo, e você vai passando numa relação de cadeia de compartilhamento de conhecimento. Então consegue-se avançar realmente nas discussões. E nisso você cria mais vertentes de lideranças. Botar assim, um indígena do meu grupo acaba indo para um outro território, acaba sendo cacique por lá, ou liderança, e transforma aquele novo ambiente com a informação. Ou ele se torna uma liderança que acaba só trabalhando na questão externa, indo para Brasília, e outros acabam, mesmo dentro do território, alguns nem saem mais do território, mas têm esse conhecimento. Vai que acontece a chegada, sei lá, de um policial,
né? O policial ele não entende de direito, né? Segundo eles, eles acham que tem o poder, que ele é a lei, mas ele não entende de lei. Ele é muito limitado a questões de leis e na sua formação. E quando ele tenta agir, o indígena com esse tipo de conhecimento, ele barra na hora. Tem um caso de um vídeo de Nailton, que ele chega para um comandante, de um coronel, e pede para o coronel sair porque ali é a casa dele, é direito dele, e joga um monte de artigos legais, e o policial teve que simplesmente sair. Um coronel teve que tirar o batalhão inteiro dele porque ele teve que cumprir a lei naquele momento. Claro que o Nailton acabou virando alvo desse coronel, que foi desmoralizado perante todo um comando dele, porque ele não reconhecia, não conhecia a própria lei. Enquanto o Nailton tinha entendimento daquele processo, utilizou aquilo para poder lutar. Então foi muito bom naquele momento, ele teve uma brecha, né, de espaço, lacuna para poder fazer ocupações no território em muito ambiente. Se ele não tivesse aquilo, claro que o policial, né, como coronel, ia dar voz de prisão, ia tirar todo mundo, ia fazer aquela truculência que a polícia tem de qualidade, de melhor qualidade, a truculência, e achar que pode tudo. E naquele momento ele simplesmente, não vou dizer que foi desmoralizado só, mas ele teve que atender aos requisitos da própria lei que seu próprio povo criou para combater e oprimir, mas ele acabou sendo oprimido pela própria lei. As regras dos brancos são menos claras que a dos povos indígenas que a dos Tupinambá? Sim, acho que eles complicam demais. Ó. Acho que a gente é muito mais objetivo. Vamos botar assim, até as explicações indígenas é muito pontual. Né? Ela é toda cercada em vivência, em experiências que todo ser humano deveria ter. E normalmente as explicações jurídicas, de alguma forma, o que o não indígena produz, é simplesmente redundâncias, explicações de ego, explicações quando vai para a academia, ou são explicações de submissão ao outro. Então cria meios sempre ser maior do que qualquer outra coisa. Enquanto uma explicação de povos tradicionais, isso não precisa só ser Tupinambá, mas uma parte dos povos tradicionais, é muito objetivo no que quer e no que deseja e quer explicar. Então, quando cria suas próprias leis, pensa muito nisso. Existe um caso que já batido bastante, que foi um caso do indígena, que ele furtou dentro de um território indígena uma escola, né, uma escola indígena, e o grupo falou, olha, a gente vai julgar ele. Só que tem um detalhe, esse ato chegou até o jurídico da cidade mais próxima. E o jurídico chegou, olha, os indígenas vão julgar e eles vão fazer uma barbárie. Primeiro que eu acho que é barbárie. E a condenação do cacicado foi o seguinte, que ele ficaria acho que 6 ou 7 meses limpando ao redor das escolas, ia prestar serviço para a escola para cumprir o crime que ele cometeu. Ele roubou panela, algumas coisas assim. E naquele momento, no caso foi furto, não foi nem roubo, porque existe a diferença. E eles entenderam isso também, os próprios julgadores, que foi o conselho e cacique. Falaram, ele vai fazer isso todos os dias, durante 6 meses, e aqui vai ficar por isso mesmo. E houve processo legal, porque como foi numa escola, teve que abrir um BO. E isso foi parar no civil. E esse civil foi parar diretamente no jurídico não indígena. Só que o juiz entendeu que aquela punição, ou aquele julgamento, houve validade. Que o crime que foi cometido, o julgamento, né, a resposta sobre aquilo, ele valia, ele tinha um peso tão legal, não era punidor, ele também não poderia julgar 2 vezes pelo mesmo ato. Então foi legal, que é uma experiência jurídica que foi feita dentro, foi julgada e foi reconhecida pelo jurídico não indígena. E passou muito bem, ele só foi outorgado e lavrado em cartório que aquele ato foi válido. Então é um processo que a gente pode dizer que é uma experiência muito boa para o Brasil, que a gente tem nossas formas legais e jurídicas também, e é tão boa quanto do não indígena. O que é ser indígena para você, ou o que é ser Tupinambá? E é uma pergunta parecida, que não necessariamente tem a mesma resposta. O que é ser indígena ou Tupinambá perante os brancos? É a mesma coisa? Ser indígena em 2016, botar assim, cada período a gente tem diferenças. Ser indígena em contexto urbano, para mim, eu tenho que provar 10 vezes mais que eu sou indígena. E hoje eu provo 10 vezes mais dentro da aldeia que eu sou indígena ainda. E aí essa é a diferença. Por estar em contexto urbano, falar, você vive na cidade, você não é mais indígena. E eu estar na cidade, eu tenho que dizer, eu sou indígena. Né? Eu não estou indígena.
Então, existe essa luta constante de quem está em contexto urbano. No meu caso específico, eu tenho que estar o tempo todo fazendo essas provas, mas são provas assim, para o não indígena eu já quase nem ligo mais, mas eu tenho que provar isso o tempo todo dentro dos territórios indígenas, não só no meu, mas no dos outros. Pelo fator de, eu ando com, sei lá, X marca de tênis, eu ando de bermuda, eu uso tecnologia, hoje eu não tenho mais o tipo de mesmo cuidado que eu tinha com o meu cabelo. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ouvir coisas diferentes, mas mesmo me mantendo numa luta muito específica, que é a luta. A Radiandê, eu ouço praticamente música indígena quase 24 horas. Mas tem momento que eu quero ouvir, sei lá, um Black Sabbath. Quero curtir, eu quero ouvir, sei lá, uma música caipira. Eu quero ouvir, sei lá, uma sofrência. Eu tenho essa liberdade de poder fazer qualquer coisa e continuar sendo indígena em qualquer aspecto. É uma luta que tem que estar o tempo todo. Enquanto os não indígenas não entendem isso. Sempre vai achar que eu tenho que ser indígena no formato amazonino do livro da escola que diz que o Brasil foi descoberto, um país que foi invadido. É um formato que foi criado pelos antropólogos indigenistas nos períodos dos anos 60 e acabou virando a marca da imagem do indígena no Brasil. E, na verdade, isso não existe. Nós estamos em 2016, é uma realidade, existe diversidade indígena. Então, assim, no ponto de vista de quem eu sou e aonde estou, é totalmente diferente. A gente constrói o tempo todo. Eu posso ser indígena em qualquer ambiente. Então, tem esse ponto de vista. E cada dia, claro, tem que provar mais. Você pode perguntar para qualquer indígena que está em contexto urbano, que vem da aldeia, que tem essa questão do ciclo, né, de quem entra e sai o tempo todo. Tem gente que só vem uma vez, volta, traumatiza. Eu passei minha vida indo e voltando dentro de territórios. Então, eu tenho que estar o tempo todo fazendo isso de uma forma muito gentil ao mesmo tempo, mas eu sou cobrado e tenho que fazer isso todo o tempo que rola. O que seu pai disse exatamente para você sobre o que significava ser indígena lá quando criança e como isso se consolidou ou não? Primeiro, ele disse que ser indígena no Brasil é nascer morto. Nossa, isso é doloroso, você entender que você já está morto antes mesmo de você ser quem você é. E a gente está falando dos anos 80, né, quando vou ter entendimento de que eu sou. Eu pergunto por quê, né? A primeira pergunta que eu me faço, e isso um pouquinho meses depois, isso foi meio traumatizante, né? Nascer morto e você tá ali vivo, né? O porquê, como você entender essa visão. E ver que as pessoas me viam de forma diferente. Né? Mesmo no Ministro Calógeras, eu era criança, assim, tipo o perfil da criança indígena é meio que andrógeno, você não sabe se é menino ou menina. Aí me tiravam da fila de menina, me botavam na fila de menina porque eu tinha cabelo grande. E eu falava, não, sou menino. Aí falava, mas você parece uma menina. Eu falei, eu sou indígena, eu tenho cabelo grande por conta disso, disso, disso. Eu falo desse jeito por causa que eu aprendi com meu pai a falar desse jeito. Então, todas essas questões de como era a minha vivência, e meu pai falar que eu estava num país que não gostava mesmo de indígena, que não amava, não respeitava, não dava direitos, não entendia quem a gente era, que em algum momento a gente seria respeitado, mas até isso acontecer, muitos morreriam, meio que traumatiza logo de cara e você tem que entender assim, não vou ceder a isso. Aí ao mesmo tempo ele, você vai ter que ser forte, você vai ter que crescer, você vai sofrer, isso é normal no nosso povo. Muitos morreram, muitos vão morrer, lágrimas vão ser choradas, você vai perder gente muito próxima. Isso aconteceu. Eu tive irmão decapitado, eu tive sobrinho dilacerado no meio, eu tive primo, gente próxima, parentes, moças que estudaram comigo na aldeia que foram violentadas, tiveram o corpo queimado, lideranças que teve unhas arrancadas, e ao mesmo tempo com todo esse sofrimento você fala, não, eu tenho que insistir, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer coisas, e não é que você fique insensível com isso. Claro que a gente sofre, em algum momento você tem que desabar no canto e deixar, porque o corpo não aguenta, o espírito sofre com isso tudo. A ancestralidade pesa nessa hora. E essa informação que ele me passou aconteceu. E em nenhum momento ele falou aquilo para me traumatizar. Só simplesmente vai acontecer, esteja preparado. E vou ser sincero, estive preparado para cada momento. Disso tudo que eu te falei. Dói, a gente sofre, chora, a gente é de carne. Mas tem momentos que você tem que respirar fundo, levantar a cabeça e partir para dentro. Uma das experiências até recente, que eu posso dizer que a questão de falar uma vez que era corajoso, eu falei, não, eu sou medroso.
Eu tenho medo, e muito medo. Sou um cara que sente medo de tudo. Mas é um medo que me obriga a lutar. É um medo que eu fico pensando, poxa, daqui a um dia pode não ter indígena. Qual é a minha missão para fazer isso? O meu medo diz que eu tenho que lutar, que eu tenho que produzir coisas. A Yandê, ela vem de um interno, de um medo. A rede de cultura digital indígena que eu participo, ela vem do medo. Ela não vem da coragem, daquele que vai, parte para dentro, sem nenhum tipo. Não, o medo que eu tenho que fazer, pensar o tempo todo, como é que eu vou fazer para não ter danos colaterais, que as pessoas não sofram com isso. É de um medo diferente. Muitos buscam a coragem para fazer as coisas. Eu tenho o medo como um sentimento de auxílio na minha própria luta, que me faz pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. E por pensar muito bem, você tira todas as variáveis de erros e tenta acertar o máximo possível. A Yandê faz parte disso. Quando eu estive no Ministério da Cultura, na setorial indígena, estar lá foi uma questão de medo. Eu falava, poxa, como é que eu vou encarar o governo, como é que eu vou encarar as discussões? Mas eu falei, não, eu tenho que estar aqui, é meu espaço. E é por isso mesmo que eu estou aqui, para que continue os planos de política pública na área de cultura. Estive lá presente em vários outros setores de governo discutindo isso por medo, não foi por coragem. De quem você tem mais medo? Do governo e dos seus pares. Esses conflitos que você mencionou, decapitado, etc., ocorreram com quem, contra quem? Então, meu irmão, José Raimundo, ele teve a cabeça decapitada dentro de um processo de luta com pistolagem no sul da Bahia, no meu território. Eu tive um sobrinho que também houve a mesma coisa com ele. A questão das unhas arrancadas, o João Cravim, que era irmão de Galdino, aconteceu isso em sequências, aconteceu o tempo todo. Essa indígena que foi violentada, eu lembro que no dia eu estudava em Camaquã, no sul da Bahia, que a gente não podia estudar em pau-brasil, porque não se permitia a presença de indígena em escola de branco na época, isso nos anos 80, ainda antes da Constituição de 88. E eu fui estudar em Camaquã. E um desses dias o grupo não foi, porque a gente sempre andava em grupo, normalmente eram umas 10, 15 indígenas que estudavam na mesma escola. E naquele dia acho que foi 2 ou 3, e ela perdeu o ônibus em Camaquã. Ela foi sozinha e na estrada entre pau-brasil e a nossa aldeia, ela foi violentada por um pistoleiro. O pessoal pegou ela na estrada e fez uma das maiores barbáries possíveis. E no dia seguinte você descobrir que por conta de não estar acompanhado, de não ter aquele coletivo, aquela força, porque a gente sabia que com a gente, com os 10, eles não chegariam nem próximo. E você vê uma mulher desamparada e descobrir que ela foi barbarizada mesmo, desrespeitada em todos os aspectos, te coloca num estado de fragilidade, porque você está num momento que você se achava forte por estar junto. Por que eu não estava lá, né? Por que naquele dia você sente culpa, como tanto eu como todos os outros que não estavam naquele dia? A gente sentiu muita culpa de não ter protegido ela, porque a nossa missão como homem, como indígena naquele momento, a gente não está falando do gênero machista, a gente está falando do gênero do Tupinambá, que tem uma tendência natural a cuidar das mulheres de alguma forma. Então naquele momento a gente sentiu que a gente não cumpriu a nossa responsabilidade étnica, né? Era, né, uma responsabilidade de gênero naquele momento. E foi muito doloroso isso pra gente, e aconteceu com muitas outras momentos em vários períodos com vários povos. Então é muito, muito danoso esse tipo de experiência, mas você tem que respirar sempre e falar, não, vou seguir em frente. E o que te dá mais força? O que me dá mais força e que me motiva a acordar ainda todos os dias é a ancestralidade. Eu sempre penso muito nos caras que me fizeram existir. Quando eu falo os caras, assim, na forma muito relacionada a amigos, muito próxima, né, com essa intimidade, quando eu penso nos meus ancestrais, quando eu penso no meu avô, no meu bisavô, no meu tataravô, e nos outros Tupinambá que lutaram muito para a gente estar aqui, para o meu Tupinambá, o meu pai. Então isso justifica. A palavra não é dívida, mas eu tenho uma dívida com essa galera, né? Esses Tupinambás, essas outras etnias, que entraram numa vibe de luta e justificaram a minha presença e a minha existência. Se eu existo é por causa deles. Então, assim, eu tenho essa dívida
E não tem como pagar dívida para ancestralidade. Então faço isso todos os dias. É o que me motiva ainda a acordar. Tem dia que você está naquela deprê, não quero, não vou fazer isso. Que se dane o movimento, que se dane o mundo, que se dane a governança, que se dane o aumento do preço da carne, não quero saber de nada disso. E aí você fala, não, tem que me preocupar por conta disso, eu tenho essa luta. Sim, eu tenho que me preocupar com o aumento do preço da carne, tenho que me preocupar com tudo a qual eu convivo. E a ancestralidade é o que me garante isso o tempo todo e me deixa feliz. É a única coisa que eu tenho e ninguém pode me tirar isso. Nunca vai conseguir tirar. Nem de mim, nem dos meus filhos, nem dos meus netos.